Bom, pessoal, tudo bem? Então, eu vou gravar aqui uma sessão de videoaulas, começando pelo primeiro capítulo do curso de Física 2, que é o capítulo de termometria, onde nós vamos discutir a questão das escalas de temperatura. Então, a física térmica também é conhecida como termologia, que é a área da física que vai investigar os fenômenos relacionados à energia térmica. Então, dentre esses fenômenos, nós iremos estudar a dilatação dos corpos, aquecimento e resfriamento, mudança de estado físico. No estudo desses fenômenos, um dos conceitos centrais é o conceito de temperatura, né? Então, afinal, o que é temperatura? Estamos medindo, na verdade, quando medimos a temperatura de um corpo. Então, a temperatura é uma grandeza física que está diretamente relacionada com a energia cinética média das partículas que constituem um corpo. Essa palavra média, ela é muito importante. Por quê? Bom, vamos imaginar que nós estamos numa sala de aula e tenha um aparelho de ar-condicionado. Eu não posso garantir que dentro de toda essa sala a temperatura vai ser a mesma, porque de repente um aluno que está sentado na frente do ar-condicionado, ele vai estar numa temperatura mais baixa do que um aluno de repente que está sentado ao lado da janela, e essa janela, por exemplo, pode estar recebendo luz solar, radiação solar, então ele vai estar numa temperatura mais elevada. Então isso é muito comum em situações que, né, você está numa sala, um aluno reclama: professor, tem como aumentar a temperatura do ar-condicionado porque está muito frio? Então, professor, tem como diminuir a temperatura do ar-condicionado porque eu estou sentindo calor? Enfim, então, na sala de aula, podem ter várias temperaturas diferentes. Por isso que a gente conceitua a temperatura como sendo uma média, tá, dessa agitação molecular. A temperatura não é uma medida precisa, ela é uma medida da energia cinética média, tá? E a temperatura, ela está relacionada, logicamente, com o grau de agitação das partículas do corpo. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura, né? Então, o que explica isso? Bom, a gente sabe que as moléculas, né, são compostas por átomos que formam essas moléculas. E essas moléculas, elas estão em constante movimento, certo? Então, dependendo como é que essas partículas se distribuem, né, os corpos, eles até mudam de estado físico, dependendo. Quanto mais agitado, a gente vai para o estado gasoso. Quanto menor a agitação dessa partícula, a gente vai estar no estado que a gente conhece como estado sólido. O sólido tem menor agitação. Então, o que diferencia um corpo sólido, líquido e gasoso? O corpo sólido, ele vai ter um formato e um volume definido. Então, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, ela é sólida, porque ela tem esse formato de caneta e esse volume de caneta. Então, ela é sólida. O líquido, ele já tem um volume definido, porém o formato não. O formato do líquido é sempre o fundo do recipiente que você coloca esse líquido. Então, você tem meio litro de água e coloca dentro do copo do liquidificador, ele vai assumir aquele formato da parte de baixo do liquidificador. Você retira esse meio litro de água do copo do liquidificador e coloca numa forma de bolo. Ok, o volume não vai se alterar, você vai continuar tendo meio litro de água, porém agora você tem no formato de uma forma de bolo. E o gás, esse é o mais interessante, porque o gás, ele não tem nem forma e nem volume definido. Então o gás, ele tem essa curiosidade de não ter nenhum formato, nenhum volume definido. Então isso é muito interessante para o gás, não é à toa. A gente vai estudar os gases com mais detalhes num capítulo específico para ele, certo? Então é assim que a gente diferencia o sólido e o líquido e o gasoso. E lógico, atrelado a isso, a molécula não muda. Então, por exemplo, você tem a água, a molécula de água, a gente sabe que é H2O. Essa molécula de água, ela pode se apresentar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Você não tem alteração molecular. Você tem alteração nessa coesão entre essas moléculas. Você tem alteração nessa vibração. O estado sólido, as moléculas estão mais agrupadas, com uma vibração menor. O líquido, você já tem uma separação, e no gasoso tem um máximo de separação. Então, para a gente imaginar um modelo, né, que repare, isso aqui é um modelo simples para a gente poder imaginar, você tem, então, essas moléculas ligadas como se fossem por molas. E a temperatura tem a ver com essa agitação. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento essa vibração dessas molas, eu aumento essa energia que essas molas elas vão apresentar. Então, dessa forma, né, quanto maior a temperatura, maior vai ser a vibração em torno dessa posição de equilíbrio que essas bolinhas elas vão apresentar. Por isso que a gente, né, num modelo, a gente fala que quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura que o corpo ele vai adquirir, tá? Então, a temperatura está ligada com a média dessa agitação, tá?
Então, a gente tem alguns dispositivos que são utilizados para medir temperatura, né? Essas medidas são os termômetros, né? Esse aparelho, na verdade, esse medidor é o termômetro, né? Que mede essa temperatura média. A gente tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, você pode ter a pressão de um gás mantido a volume constante, você pode ter o volume de um gás mantido a pressão constante, né? Então, ou seja, para a gente definir um gás, a gente vai ver no capítulo de gás ideal, para eu definir um gás, eu preciso de três variáveis de estado. Eu preciso dominar como é que está o volume, a pressão e a temperatura desse gás. Então, isso é fundamental para eu poder entender. Tá? Então, tem a questão da coluna, né, líquida dentro de um tubo de um vidro, que é um termômetro mais comum, né? O termômetro mais comum que a gente tem é esse, que é um termômetro de vidro. De repente, a gente coloca mercúrio, né, que é o metal líquido à temperatura ambiente, dentro desse bulbo, desse tubinho, e aí você faz uma medida de temperatura, né? Que seria esse termômetro aqui. Então, você tem um tubo de vidro, você tem um capilar, que é um tubo finíssimo, e você tem um líquido ali dentro, e você tem um reservatório ali embaixo, que vai estar em contato diretamente com o que você quer medir, e aí esse líquido termométrico, ele acaba subindo, né, e fazendo a medida da temperatura que você quer. Então, tem que seguir essa sequência, né? Se a temperatura do bulbo varia, a temperatura do líquido sobe, né? E o volume dele varia, logicamente. E aí você tem o comprimento, né, sendo calibrado com a temperatura. É o mais comum, o termômetro mais comum. Lógico, isso não é instantâneo, a gente sabe que quando você coloca o termômetro na sua axila, você tem que esperar um tempo para esse termômetro entrar em equilíbrio térmico, né, que é um conceito que a gente vai ver em calorimetria. Essa troca de calor, ela não é instantânea, você tem que esperar um tempo para entrar em equilíbrio térmico, tá ok? Então, a gente pode relacionar, numa forma de uma função de primeiro grau, as escalas de temperatura, né? Sempre uma função do primeiro grau com a altura do líquido. Então, vou pegar um exemplo clássico aqui, ó. Então, aqui eu tenho um termômetro, né? Três termômetros, né? Aliás, o mesmo termômetro em três situações, melhor dizendo. Então, é o mesmo termômetro em três momentos. Aqui eu tenho uma temperatura θ1 e eu percebo que meu líquido subiu uma altura H1. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma temperatura θ2 e o líquido subiu uma altura H2. E no terceiro exemplo, eu tenho uma altura H, uma temperatura θ. Então, repara que para três alturas diferentes, logicamente, eu tenho três temperaturas diferentes. Então, aqui eu posso associar uma coluna de temperatura com uma coluna de altura. Então, quando a temperatura era θ1, a altura era H1. Quando a temperatura era θ, a altura H. Quando a temperatura foi θ2, a altura H2. Perfeito? Então, eu vou pegar essa figura à direita e vou levar para a segunda tela. Então, eu coloquei exatamente a figura aqui. Então, como é que eu posso montar uma relação, né, uma função de primeiro grau com esses duas situações? Eu vou pegar essa altura interna e vou dividir, né, proporcionalmente pela altura total. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar a altura interna e dividir pela altura total. Então, como é que faço isso de ordem prática? Θ menos θ1, está aqui em cima, θ menos θ1, dividido por θ2 sobre θ1. Está aqui, ó, é a altura. Então, a altura é sempre o final menos o valor inicial. O que eu fiz aqui à esquerda, eu vou fazer à direita também. Primeiro pegando a parte interna. Então, H menos H1, está aqui no numerador, ó, H menos H1, dividido por H2 menos H1, que seria a altura total, está aqui no denominador, ok? Então, para definir as escalas de temperatura, a gente vai começar a bater um papo a partir de agora, eu sempre vou usar essa estratégia metodológica aí. Vou pegar a parte interna e vou dividir pela parte externa. Então, aqui eu vou fazer um comparativo entre as escalas termométricas Celsius e a escala Fahrenheit. Toda a escala de temperatura ela tem dois pontos que são relevantes para o meu estudo. Um é chamado ponto de gelo, que é o ponto que a água ela vai mudar de estado físico, né? Ela vai sofrer a fusão. E o segundo ponto importante para mim é o ponto de vaporização, o ponto de ebulição. Então, tem aqui o ponto de gelo e o ponto de vaporização. Para as escalas Celsius e Fahrenheit, na escala Celsius, a água ela congela a 0 graus Celsius, lembrando, isso a pressão atmosférica é de 1 atm, ao nível do mar. E a escala Fahrenheit ela congela a 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor da escala Celsius seriam 100 graus Celsius e da escala Fahrenheit 212 graus Fahrenheit. Então, aqui eu coloquei θc, que seria uma temperatura em Celsius, correspondente a uma temperatura em Fahrenheit. O meu objetivo aqui é construir uma escala de temperatura que transforma a escala Celsius na escala Fahrenheit. Então, coloquei aqui a relação, né?
0 Celsius equivale a 32 Fahrenheit, 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, e a temperatura em graus Celsius qualquer está para uma temperatura em Fahrenheit qualquer. Vou pegar essa figura da direita, trazer para cá, e agora eu vou montar a equação. Então, como eu falei para vocês, vou pegar a parte interna e dividir pela parte externa. Então, vai ficar θc menos 0 dividido por 100 menos 0. E do outro lado, θf menos 32 no numerador dividido por 212 menos 32 no denominador. Então, repara, à esquerda é 100 menos 0, 100. E 212 menos 32 temos 180. 180 partes. Que eu posso dividir esses dois denominadores novamente por 20. Então, eu teria 100 dividido por 25 e 180 dividido por 29. E aqui dentro desse retângulo verde eu tenho uma fórmula que me permite transformar, né, qualquer temperatura em graus Celsius para qualquer temperatura em Fahrenheit e assim fazer a conversão entre essas duas escalas de temperatura, de Celsius para Fahrenheit. Eu utilizo diretamente esta equação. Bom, falar um pouco da escala Kelvin. A escala Kelvin ela foi criada pelo Lord Kelvin justamente com uma característica muito importante. O Lord Kelvin ele cria uma escala absoluta. O que é uma escala absoluta? É uma escala que você não admite valores negativos de marcação de temperatura. Então, na escala Celsius, na escala Fahrenheit, você pode sim ter valores negativos para a temperatura. Na escala Kelvin, não. O Lord Kelvin ele teve, né, o trabalho de descobrir qual era a temperatura zero. A temperatura zero está associada ao estado térmico, no qual a energia cinética das partículas é nula. Então, o Lord Kelvin ele teve o trabalho de descobrir qual seria a menor temperatura possível, né, no planeta Terra. Seria o zero absoluto, a gente chama de zero absoluto. E, a partir daí, ele fez a sua escala somente com valores positivos. Então, a escala Kelvin é a escala que é adotada no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, comparando, né, a escala Kelvin com a escala Celsius, a escala Celsius, o ponto de gelo 0 graus Celsius, na escala Kelvin ficou 273. O ponto de vapor na escala Celsius são 100 graus Celsius, e na escala Kelvin, 373. Repara que a escala Kelvin, por ter uma característica de ser uma escala estritamente positiva, ela não leva aquela bolinha de grau. Então, você não fala grau Kelvin, você fala simplesmente Kelvin. 273 Kelvins, 373 Kelvins. Já a escala Celsius e Fahrenheit, como elas admitem valores negativos, a gente fala 0 grau, 100 graus. Ok? Então, isso é só uma curiosidade. Então, fazendo aquela parte interna, dividido pela parte externa de uma coluna, parte interna pela parte externa da segunda coluna, a gente vai chegar nessa relação aqui, ó. Temperatura em Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0, tem que ser igual à temperatura absoluta, menos 273, dividido por 373, menos 273. Curiosamente, as duas escalas elas são centígradas. Então, o denominador aqui é 100 e aqui também é 100. Então, simplificando de maneira direta, a gente pode falar aqui que a temperatura na escala Kelvin, que é esse T, é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. E aí, com essa equação, a gente consegue transformar qualquer valor da escala Kelvin em Celsius e vice-versa. Fazendo a mesma coisa para a escala Fahrenheit, né? Lembre-se sempre de comparar pontos de gelo e pontos de vapor. O que eu falei, Fahrenheit tem a bolinha de grau, a Kelvin não tem a bolinha de grau. A gente vai chegar nessa equação aqui. Dentro do retângulo verde, a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, é igual à temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5. Certo? Bom, esse aqui é o PowerPoint da Editora Moderna. Essa, então, foi nossa primeira aula do curso. Eu pretendo gravar outras videoaulas e disponibilizar para vocês ao longo das nossas semanas. Vamos começar o curso, então, com a parte de termologia. Qualquer contato por e-mail ou disponibilizei meu telefone também na primeira aula. E nós temos os horários já marcados de encontro, tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham aproveitado.